Louvado seja o nome santo do Senhor. É com grande alegria mais uma vez dentro aqui da nossa programação. Estamos no programa Semeadores de Fogo, com essa grande oportunidade de estarmos ministrando a palavra de Deus. Mais uma vez quero que você abra a sua Bíblia Sagrada, abra no Segundo Testamento, no primeiro livro ou no primeiro Evangelho de Mateus ou Matitiarro, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus. Você vai lá no versículo de número 47, 48, 49 e 50. São 4 versículos que estarei lendo e você pode estar acompanhando. Você pode me acompanhar nessa programação, você pode aí estar acompanhando na leitura da palavra de Deus, que é muito bom você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Vamos lá então, Matitiarro ou Mateus, capítulo de número 13, dos versículos 47 até o versículo 50, que nos diz dessa maneira: o reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a margem, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Essa é uma palavra muito delicada, mas é uma palavra verdadeira, que nós não podemos ignorar dentro do Evangelho, dentro daquelas coisas que são verdadeiramente do nosso Deus, daquilo que faz parte da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos cristãos, quer dizer, somos seguidores dos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos ensinos mais importantes é sobre, vamos dizer assim, a outra vida. Vamos chamar dessa maneira para que possamos entendê-la melhor. A outra vida. Todos nós sabemos que nós teremos uma outra vida. Vivemos aqui, estamos aqui vivendo, nascemos, como muitos aí já morreram, nós também poderemos morrer um dia. Ou fizemos parte aí do arrebatamento, chamado arrebatamento da igreja. A retirada que o Senhor Jesus vai fazer de um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. E aqui, o Senhor Jesus, Ele está ensinando, são palavras do Senhor, que Mateus a registrou. E Jesus começa a dizer como é o reino do céu. E Ele diz: o reino do céu é ainda semelhante, ou é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixes. Quer dizer, peixes bons, peixes ruins. Quando ela está cheia, os pescadores a puxam para a margem, sentam-se ali onde está aquela rede e juntam os peixes bons em cestos para ser aproveitado, mas jogam fora os ruins. E olha o que Jesus diz mais no versículo 49: assim acontecerá no fim desta era, quer dizer, de nosso tempo. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente. E ainda Jesus completa: onde haverá choro
e ranger de dentes. Então nós sabemos também, pela palavra de Deus, conhecemos, porque as Escrituras Sagradas nos trazem isso, que haverá um dia chamado o dia do julgamento final, do juízo final, onde todos nós teremos que passar de uma forma ou de outra, para ali recebermos a condenação ou absolvição de nossos pecados. E Jesus disse que o reino do céu é semelhante, né? Aqueles pescadores, Jesus compara aqui, talvez pelo lago de Genezaré, né? O lago, ali o mar, chamado Mar da Galileia. E onde os pescadores faziam dessa forma, muitos peixes, provavelmente nos tempos de Cristo, muito mais peixes do que nos atuais tempos, né? Existiam naquela época, peixes bons, peixes ruins, peixes que eram de bom grado para alimentação e outros que não serviam para nada. Porém a rede, ao passar, ela traz todos os tipos de peixe, não importa, a rede não faz escolha, e todos aqueles que caem nas suas malhas, eles serão levados e puxados pelos barcos dos pescadores até a margem, onde eles poderão fazer a escolha. Então Jesus quer dizer o seguinte, que o reino dos céus também é dessa forma. Jesus mesmo, quando ele subiu aos céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E aí ele fala: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse que nós precisávamos estar proclamando o evangelho, as boas novas, evangelizando, levando as boas novas de Cristo, que é a salvação para o mundo. Por isso nós fazemos força, nos esforçamos para estarmos aqui todo final de semana com essa programação de televisão. Nós temos feito esse esforço, não para que nós venhamos a nos aparecer, mas como disse João Batista, que eu diminua e que Cristo cresça cada vez mais. Então nós nos esforçamos porque o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós precisamos nos utilizar de todos os instrumentos que nos forem dados para a evangelização. Então podemos usar o rádio, podemos usar a televisão, ou devemos usar o rádio, a televisão, a internet, revistas, jornais, né? Podemos usar de todos os meios de comunicação, até mesmo através do telefone. Podemos usar qualquer forma, mesmo a evangelização corpo a corpo, né? Face a face. Todos os meios devem ser usados para que nós possamos pregar o evangelho, seguindo o que Jesus disse. Porém muitas pessoas, e ele não manda escolher ninguém, assim como o pescador lança a rede e traz para fora todo tipo de peixe, Jesus disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Só que ele disse da seguinte forma: aquele que crer e for batizado será salvo, porém aqueles que não crerem serão condenados. Quer dizer, a rede está passando, o evangelho está sendo pregado, nós estamos levando as boas novas a todas as pessoas. Não podemos escolher, porque o homem não sabe o futuro, e nós julgamos muitas vezes pela aparência, e nós podemos dar valor ao que não tem valor, e não dar valor ao que tem muito valor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E às vezes nós olhamos o comportamento de alguém e desprezamos, podemos desprezar essa pessoa, mas nós não sabemos o que pode haver no futuro. Quando Jesus chamou os 12
apóstolos para estarem ao seu lado, ele chama um daqueles ali que foi o seu traidor. E ele sabia muito bem. E no dia da ceia, ele avisou, falou: um de vocês que estão aqui é o meu traidor. Então veja, ele poderia ter escolhido outra pessoa para estar ao seu lado, mas ele escolheu esses 12 e chamou-os, né, para que pudesse estar iniciando a obra do Senhor. E dentre eles um o traiu. Assim mesmo nós fazemos. Nós não podemos escolher, porque não sabemos o futuro de cada pessoa. Não podemos escolher a dedo as pessoas que nós precisamos falar de Jesus e olharmos para alguém e dizer: não, esse precisa, porque esse é uma pessoa boa, essa pessoa tem só feito o bem, ele precisa conhecer a Jesus. Não, nós precisamos evangelizar do modo geral. Nós precisamos pregar o evangelho como o pescador lança a rede no mar, e ali ele traz todos os tipos de peixes, tudo aquilo que pode ser, né? Às vezes vem até as coisas aí, galhos de árvores, pode chegar junto à rede, porque a rede vem laçando tudo aquilo que ela vai encontrando. Quer dizer, o evangelho, ele tem que ser pregado a todas as pessoas, indistintamente. Todos têm que ouvir a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos. Porém, haverá uma diferenciação. Assim como aqueles que vão escolher depois os peixes bons e aquilo que não presta se joga fora, como disse Jesus. E ele disse também que no fim dos tempos os anjos sairão, entrarão todos os tipos de pessoas e separarão os bons dos ruins, separarão os perversos dos justos, e ainda diz que lançarão na fornalha os perversos, né? Para que os justos possam estar para sempre com o Senhor. Então o evangelho, quando é pregado, ele é semeado. A palavra de Deus é como semente que vai aos corações das pessoas. E então, semeando o evangelho, nós não sabemos se vai nascer ou se não vai nascer. O tempo dirá. O que nós precisamos fazer é estar anunciando a todos que nós podemos alcançar, a todos que estiver na nossa possibilidade, de que há um Deus maravilhoso, o qual enviou Jesus Cristo para nos salvar. Que há um Deus maravilhoso, o qual deu a sua vida, enviou seu Filho para dar a sua vida por nós, para salvar nós que não tínhamos condições, para trazer a salvação àqueles que não tinham condições, como eu ou como você. Mas uma coisa nós sabemos, que Jesus veio e morreu por nós. Jesus veio para nos dar vida, vida com abundância, e essa vida tão abundante alcançaria a eternidade. Mas ele disse: a todos que crerem. Quer dizer, o evangelho, como o pescador com a rede lança e traz todo tipo de peixes, também o evangelho é pregado a todo tipo de pessoas. A diferença qual é? Está no meu ser, no seu ser, no meu eu, no seu eu, né? Se nós verdadeiramente cremos, se nós verdadeiramente alcançarmos essa graça e aceitarmos Jesus como Salvador, e aí então haverá uma grande diferença entre aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. E essa diferença maior vai ser no dia em que houver esse julgamento. Paulo,
ele falando algo sobre a vida futura, ele disse: nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Seríamos os mais miseráveis de todos os homens se nós só pensássemos em Deus nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, naquilo que nós vivemos aqui. Por quê? Porque na realidade a nossa vida verdadeira, a nossa alegria verdadeira, a nossa satisfação, o nosso prazer verdadeiro, ele será quando estivermos na presença do Senhor. Não mais neste mundo, não mais com esse corpo, não mais dessa carne, mas quando nós nos aproximarmos do Senhor, quando formos escolhidos dentre muitos, entre aqueles que não crerem e os que crerem, aí sim haverá grande diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Então, tudo isso vai ser provado um dia. E nós então precisamos não somente pensar nos dias de hoje. Não podemos pensar somente no meu viver aqui nesse mundo, porque aí eu seria o mais miserável de todos os homens. Porque eu espero uma vida melhor, espero algo melhor que vai me acontecer. Espero essa manifestação de que Jesus disse, de que os anjos virão e trarão a humanidade. E eu espero ser escolhido pelo Senhor, porque tenho aceitado Ele como meu Salvador, tenho procurado viver segundo os seus ensinos, segundo a sua palavra, tenho procurado pautar a minha vida segundo os ensinos da palavra do Senhor. E isso, veja bem, é só possível quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Se nós cremos e o seguirmos, nós faremos a diferença. Como eu disse, 12 estavam ao lado de Jesus, e um traiu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas outro também, Judas Iscariotes, mas outro também traiu a Jesus e negou por 3 vezes. Negou a Jesus por 3 vezes. Pedro. A única diferença foi no arrependimento. Enquanto Pedro arrependeu-se, e a Bíblia diz que ele chorou, com lágrimas ele buscou o arrependimento. Nós vemos que só veio remorso na vida de Judas. E quando ele intentou o conserto daquilo, o seu remorso foi maior. E a Bíblia diz que ele tirou a sua vida, tirou a sua própria vida. Ele não fez como Pedro, porque Pedro apenas não o vendeu, mas negou. E Jesus havia dito: olha, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então o erro de Pedro não foi menor do que o de Judas, não foi, nem o de Judas maior do que o de Pedro. Porque enquanto um vendeu e traiu, o outro traiu, negando que conhecia. E ainda a Bíblia diz que ele blasfemou, ele xingou, pronunciou palavras vãs de baixo calão naquele momento, para querer provar que ele não conhecia o Mestre, que não fazia parte, que nunca andou com Jesus. Mas depois, quando o galo cantou, ele lembrou-se do que Jesus havia dito, quando ele quis dar uma de valente, e Jesus disse que precisaria morrer, e Jesus falou, e Pedro falou a Jesus: olha, ninguém vai pôr a mão no Senhor. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. De maneira nenhuma. Vai me negar 3 vezes. Mas lembra que o galo vai cantar. O galo vai cantar. E você vai se lembrar disso que eu estou falando. E aí quando o galo cantou, a Bíblia diz então que ele chorou amargamente, copiosamente. Pedro chorou buscando o arrependimento. E depois, quando Jesus encontra com ele, depois de ressuscitado, depois de morto, sepultado e havendo a ressurreição, ele está lá pescando. Jesus encontra com ele, chama ele e fala: Pedro, tu me amas?
E por 3 vezes ele precisou falar que amava Jesus. Porque por 3 vezes ele havia negado Jesus diante dos homens. Ele negou, mas depois ele confessou que amava Cristo. E enquanto isso, na outra oportunidade, quando houve um grande arrependimento, e Judas percebeu o que ele fez, foi até os sacerdotes, e aí os sacerdotes não quiseram mais o dinheiro, porque falaram que era preço de sangue, não podiam receber mais o dinheiro de volta. Ele joga aquelas moedas ali aos pés dos sacerdotes e sai. E em vez de buscar o arrependimento, ele estava com remorso. Não estava arrependido, mas houve um grande remorso, porque se ele arrependesse, ele sabia que haveria perdão para ele, que Jesus pregou o amor, justiça, misericórdia e amor. E ele não buscou o amor, não buscou a misericórdia do Senhor e tirou a sua vida. Então, haverá um dia em que as próprias pessoas farão a diferença. De que maneira? Se eles realmente aceitarem Jesus como seu Salvador, se eles procurarem pautar a sua vida, viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus ou não. Isso é de cada um. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu essa capacidade de escolha, de escolhermos o que queremos. Por isso Ele nunca nos forçará a escolhermos uma ou outra coisa. Porém, no momento da justiça agir, né? A sua misericórdia e o seu amor estarão de fora, e a sua justiça deverá agir. Há um momento do amor, há um momento da misericórdia, mas também há um momento da justiça. E o sábio Salomão escreveu no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, ele escreve, no livro do pregador ele escreve: há tempo para tudo nesse mundo. Então há um tempo de nós buscarmos a Deus, porque também haverá um tempo daqueles que não buscaram, daqueles que não quiseram servir. Haverá um tempo também do julgamento, e nós precisamos nos sair livres desse julgamento, para que nós possamos estar na presença do Senhor. Por isso eu digo hoje para você: se você quer ser daqueles escolhidos justos, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, verdadeiramente, de coração. Não adianta só da boca para fora, mas tem que partir de dentro para fora. Mudar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, procurar conhecer a palavra de Deus, para viver a sua vida pautada naquilo que o Senhor tem determinado. E hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã, porque amanhã nós não sabemos se nós vamos chegar até lá. Hoje eu estou vivendo, você está vivendo, mas amanhã nós não sabemos. Por isso, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. E você pode, onde você está, aí mesmo onde você está, nessa sala, no seu carro, não sei, né? Onde você pode estar, no trabalho, nos assistindo nesta hora, ou mesmo ouvindo, talvez somente ouvindo, mas você pode aceitar Jesus como seu Salvador, ter uma transformação de vida, ter uma mudança de vida, uma regeneração na sua vida, e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Faça isso hoje mesmo. Aceite Jesus, para que quando vier a colheita, quando os anjos do Senhor vierem coletar a humanidade, você possa ser escolhido dentre aqueles que estarão na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale profundamente no seu coração, que o Senhor possa manifestar na sua vida, e você possa aproveitar hoje e receber Jesus como seu Salvador, para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, e eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, agradeço tudo. Amém.
Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode